O que deveria ser apenas um registro familiar engraçado acabou se tornando a prova em vídeo de que algo invisível e sinistro habita aquela casa. Na filmagem que você verá agora, uma jovem gravava a sua mãe Catalina em uma situação comum, mas a câmera acabou captando algo estranho na lavanderia, revelando uma presença que nenhuma das duas notou naquele momento. Oh my god! Oh wait, okay, wait, let me try to open the door, hold on. Oh my god, it's right there in the basket, oh my god! Mom, you gotta get it. Mom, I'm gonna try, I'm gonna try. Goodness. Sorry. Get the baby, Mom! Catalina estava perto da lavanderia tentando capturar um rato. Enquanto isso, sua filha registrava a cena para se divertir. Porém, ao revisarem o material, o clima de brincadeira deu lugar ao puro pavor. Preste muita atenção na tela que fica na porta. Segundos antes, não havia nada ali, mas de repente, uma forma escura que lembra perfeitamente o contorno de uma cabeça humana surge do outro lado observando Catalina. Em um outro vídeo, Catalina retorna ao local para provar que não havia nenhum objeto que pudesse causar aquele efeito, confessando que sempre sentiu um desconforto inexplicável dentro daquela lavanderia. I never felt comfortable in here. I felt very claustrophobic, and I always felt like there was something always watching me in that corner. It's not surprising that we caught something in that window. It's very odd and it makes me feel so uncomfortable. Mas os fenômenos daquela casa estavam prestes a se intensificar. Dias depois, o filho de Catalina estava apenas brincando com um carrinho de controle remoto equipado com uma câmera. Ele estava perseguindo o cachorro da família pelos cômodos e, sem querer, acabou filmando algo inexplicável. Quando o brinquedo entra exatamente na mesma lavanderia, a câmera capta algo assustador. Uma voz desencarnada e sussurrada pode ser escutada em um ambiente que está completamente vazio. Em um certo momento, assustado, o cachorro foge em direção à porta automática para pets que dá acesso ao quintal. O carrinho está logo atrás dele, e é aqui que o registro fica ainda mais bizarro.
Enquanto o carrinho filma o lado de fora, a porta eletrônica começa a abrir e fechar sozinha, em um claro sinal de interferência. Pouco tempo depois, no quintal, uma única peça daqueles tapetes de EVA se move sozinha, voando de forma violenta, como se quisesse acertar a porta. É como se aquela coisa tivesse sido arremessada por uma força invisível. Catalina até gravou um esclarecimento mostrando os tapetes no quintal, confirmando que não havia vento ou qualquer coisa que pudesse explicar aquele movimento. Catalina agora acredita que aquela figura vista na porta está interagindo fisicamente com a casa, chegando ao ponto de arremessar objetos e manifestar a sua própria voz. Muitos dizem que sombras não movem objetos, e se esse for o caso, o que estamos vendo aqui pode ser algo muito mais perigoso. E você, o que acha que era aquela forma escura? E como explica o tapete que voou em direção à câmera? Muitos motoristas de aplicativo temem a violência urbana, mas para Marcus Wilson, o verdadeiro perigo não veio de alguém vivo. Na filmagem que você verá agora, Marcus realizava uma entrega pelo Uber Eats, mas o trajeto levou a um cenário que desafia a sanidade. Uma estrada cercada por 2 cemitérios que parecem observar quem ousa atravessá-los. Só que enquanto ele passava por ali, a sua câmera registra algo muito sinistro. Um vulto escuro e denso atravessa o interior do veículo com uma velocidade assustadora, chegando a bloquear a visão da lente. Não foi um reflexo, algo físico, porém invisível, cruzou bem na frente dele. Marcus não percebe nada na hora, mas o ambiente muda. Logo após isso, uma vibração estranha começa na janela do carona. É como se algo estivesse pedindo para entrar, ou pior, avisando que já estava lá dentro. So make sure I'm not tripping. Make sure I'm not tripping. Ao parar o carro próximo ao destino para tentar entender o que estava acontecendo, ele desce do veículo e pouco tempo depois, Marcus sente um calafrio e volta para dentro do carro. E é nesse momento que nota um detalhe perturbador. And you're gonna see a vibration. Go ahead. See tapping at the window. You're definitely gonna hear. What the fuck? What the fuck was? Hell no. Hell no. Próximo à grade de um dos cemitérios, Marcus nota um tênis abandonado no chão, talvez um memorial. Mas antes que ele possa reagir, o objeto se move sozinho, arrastando-se de forma deliberada, como se fosse puxado por mãos invisíveis. Incrédulo, Marcus decide se aproximar. Fuck. Tripping. No, I'm not tripping. Oh, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no. O tênis se move novamente diante de seus olhos. Ele chega a tocar o objeto com o pé, mas o pavor é tão grande que ele acaba caindo. Marcus corre de volta para a segurança do carro, só que é nesse momento que ele descobre da pior forma possível que a segurança já não existe mais.
Olha. Não. A maçaneta interna começa a se mover freneticamente. Marcos luta para tentar entender quem ou o que está tentando abrir a porta por dentro. Ele tenta manter a calma, mas o impossível acontece diante das câmeras. Oh hell, what the fuck was shit at me. Shit. Hell, no. Hell. No. Marcos deixou o local naquela noite com uma promessa: nunca mais aceitar uma rota que leve para perto de um campo santo. E você teria essa coragem? Existem lugares que parecem não aceitar o abandono. Conventos e antigas escolas religiosas guardam séculos de uma disciplina rígida e uma energia que o tempo não apaga. Hoje nós vamos entrar no complexo Jericho Trinity com o investigador Ian, do canal Midwest Ghost Hunter. Ele foi atrás da lenda da Irmã Maria, uma freira que dizem ser tão severa que continua vigiando esses corredores, mesmo décadas após sua morte. Assim que cruzou os portais, o silêncio foi cortado por ruídos que pareciam vir das próprias entranhas das paredes. Era como se o prédio estivesse reagindo à sua presença com pura hostilidade. And maybe try to make contact with Sister Maria, who is said to be one of the main spirits that haunts this place. What was that? Mas o pior estava por vir. Ian desceu até o porão, um lugar onde no passado era usado para castigos. O clima lá embaixo é opressor e pesado. E no meio do breu, ele começou a ter a sua sanidade testada. What I'm seeing, pitch darkness down here. Did you hear that? I just heard a voice over there. See what happens if I take a picture. Oh, whoa, dude, there's someone there. What the f? Dude, there was somebody standing on the stairs. There was somebody right there. Oh God. Hello? Dude, there's no one here. Ele seguiu o rastro da aparição e voltou para o andar principal. E foi lá que ele acabou captando algo que ninguém acreditaria se ele apenas tivesse contado. Sister, is that you? I just heard something over here now. Sister Maria, if that's you, could you... Whoa, dude! What the f***? Holy shit! Sorry. Uma bíblia sozinha sobre uma mesa começou a ter suas páginas folheadas por uma força invisível. Não havia vento, não havia explicação. No entanto, ele não fazia ideia de que algo ainda mais sinistro ainda estava esperando por ele na antiga igreja. Shh. Just listen. What the hell is that? Dude, something keeps ring-ding-dinging up there, and I don't know what it is. Could it be them, like... I don't know. All I know is it sounds creepy. Whoa, that just came from down here. Oh my God! Who's there? Através de duas pequenas janelas circulares, uma figura escura e densa cruzou o corredor. Ian vai até o local, mas não encontra nada que possa explicar aquela sombra. Esferas de luz e vultos brancos foram registrados naquela noite. No entanto, nada superou aquela aparição sinistra e obscura que foi filmada na antiga igreja.
Para quem trabalha em cemitérios, o silêncio é natural, mas o que este pedreiro registrou transformou um dia comum em um mistério aterrorizante. Enquanto reformava um antigo mausoléu, ele começou a ouvir sons que pareciam vir de onde deveria haver apenas o descanso eterno, de dentro das gavetas funerárias. Sozinho no local, ele pegou o celular para documentar tudo, temendo que ninguém acreditasse em seu relato sem uma prova de vídeo. Acabo de escuchar un ruido. Estoy acá sacando la cinta que recién termino de pintar. Estoy acá en un panteón y estoy escuchando un ruido ahí adentro. No sé de qué será. Yo estoy solo, me encuentro solo. No sé, escucho un ruido acá. ¿Escuchan? Está mal. Estoy acá adentro y no hay nadie. Se escucha por acá. No sé qué es. Se escuchaba algo recién. Ouçam com atenção, são sons abafados que lembram gemidos de dor e um choro contido, junto com lamentos. É como se algo ou alguém estivesse tentando desesperadamente sair de dentro daquela parede selada. No sé qué será ese ruido. Se viene de ahí adentro. Ya me quiero ir de acá, chico. Estoy escuchando de vuelta. ¿Se escuchan? ¿Qué mierda es eso? ¿Se escuchan ustedes? Ay, ay. No, la puta que lo reparió. ¿De dónde sale ese ruido? Estoy solo. Hoy estoy cagado las patas. Está cerrado eso. Tentando manter a calma, o trabalhador sobe até o topo do mausoléu e caminha ao redor. Ele mostra que não há ninguém por perto e nenhuma explicação para o que está presenciando. O registro deixa 3 possibilidades no ar. Seria a manifestação de um espírito inquieto, ou algo ainda mais terrível, o eco de alguém que foi enterrado vivo por algum erro médico. Alguns sugerem que pode ser apenas um animal preso à tubulação, mas o som é perturbadoramente humano, e espero que ele tenha chamado a polícia. E você, o que faria se estivesse no lugar desse homem? E qual das teorias faz mais sentido para você? Muitas pessoas instalam câmeras de segurança para proteger seus bens e monitorar seus animais de estimação, mas acabam registrando algo que a ciência não consegue explicar. Em Cache Valley, uma jovem chamada Rick, que vive sozinha, decidiu monitorar o seu gato enquanto estava fora. O que ela não esperava era receber uma notificação de movimento que mudaria sua percepção sobre sua própria casa. Alright, y'all, if you watch very carefully, you will see as the light dims and then brightens, and then it will dim again, and then it will brighten again, and if you look past, like, towards the kitchen area, right about, let's see, one more time, maybe? Right now, you'll see her. You can see her coming through. She comes, turns around, walks past towards the kitchen area again. And then you'll see an orb dip out at the end. Also, if your brightness is not turned up, make sure to turn that up or else you can miss her. Preste atenção na luz da cozinha. Ela sofre uma interferência inexplicável, tornando-se intensamente brilhante, antes de se apagar parcialmente.
É nesse exato momento que o impossível acontece. Uma silhueta fantasmagórica é vista cruzando o ambiente. O detalhe mais perturbador é que essa figura se move e, de repente, ela simplesmente desaparece. Naquela mesma ocasião, Rick ainda conseguiu registrar um orbe luminoso se movendo de forma inteligente pela cozinha, como se estivesse explorando o local. Also, if your brightness is not turned up, make sure to turn that up or else you can miss her. Mas a verdadeira explicação para esses fenômenos pode estar escondida no passado sombrio da vizinhança. Rick descobriu que na casa ao lado ocorreu uma tragédia. Uma mulher chamada Mary foi assassinada pelo marido após ele descobrir suas traições. Um dos amantes de Mary vivia exatamente na casa onde Rick mora hoje em dia. Seria possível que Mary ainda estivesse procurando pelo homem que amou um dia? Ou será que existe uma outra explicação para o que foi gravado nessa cozinha? Curte esse tipo de mistério? Então já se inscreve para o próximo e deixa o seu like. Além de ajudar o canal, isso faz o YouTube entender que você quer ver mais conteúdos como esse. Dito isso, continuamos. Muitos abandonam suas casas alegando assombrações, mas poucos registram a fúria do que ficou para trás. Na Romênia, os investigadores do canal Ghost Activity decidiram passar uma noite em uma residência amaldiçoada. O que eles captaram explica por que os antigos moradores fugiram para nunca mais voltar. Os investigadores tentaram contato, mas a resposta da casa foi verdadeiramente violenta. Dá cu casetofonul ăsta, mini, dá cu dulapul, mini. Oricare spirit ai aflat aici, oricare... Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? S-a desfăcut sertarul în cap, așa. Ferească-mă, Dumnezeu, dacă mai citesc o dată. Fai de cap, mă, dacă nu nebunesc. Uitați, uite spiritul cum trece pe aici, uite, uite. Enquanto a câmera foca nesta estante antiga, uma anomalia estranha surge. Repare nesse reflexo luminoso. Esse era o aviso de que algo pior estava por vir. Dá cu dulapul, mini. Îți ordon, oricare spirit ai aflat, oricare... Ce-ai zis așa, măi? Nu, am stricat tot, gata. De ce ai zis să-i nu trebuia să... Vai de capul, o nu rup pleacă. priză, o rup tot. Pleacă, gata. Ți-am zis să nu zici. Em um piscar de olhos, a estante pesada se move e a prateleira despenca brutalmente, arremessando tudo no chão. O estrondo ecoa pela casa vazia. Em choque, os rapazes vasculham o móvel buscando uma explicação, mas não encontram nada. Seria aquela luz a própria entidade se manifestando? Ou a casa apenas reagiu à presença dos investigadores? Deixe sua opinião nos comentários. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes do canal. Estão simplesmente arrepiantes e vale a pena conferir. Se tiver coragem, deixe o seu like. Inscreva-se para mais vídeos de tirar o sono.